Bom, recentemente a Intel anunciou a sua nova linha de placa de vídeo, a Intel Arc Battle Mage, sendo as primeiras placas reveladas B570 e B580. Essa última, inclusive, já foi enviada para alguns youtubers, aqui no Brasil, se não me engano, 2. E essa placa ela vem para concorrer aí com as placas intermediárias, bem entre aspas, porque aqui no Brasil a linha intermediária custa quase 2 salários mínimos. Eu vi vários vídeos de testes com essas placas e ficou claro um clima muito animador dos reviewers, né? Porque realmente a performance da placa é surpreendente mesmo. Porém, um dos últimos vídeos que eu vi apontou um problema grave que pode reduzir a performance dela pela metade, basicamente acabando aí com os sonhos da Intel, e eu vou explicar melhor essa história até o final do vídeo. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fida e conto com o seu apoio deixando o like aqui nesse vídeo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, para que isso possa chegar para mais pessoas assim como você que também curtem hardware, beleza? Então, bom, a Intel Arc B580 é a única intermediária que chega com 12 GB de VRAM, única dessa geração, digamos assim, né, de NVIDIA RTX 4000 e Radeon 7000, e ela supera aí suas concorrentes nessa mesma faixa de preço, 4060, 4060 Ti, se não me engano também só tem com 8 GB, 7600 e 7600 XT também só tem com 8 GB. Essa placa também conta com núcleos Ray Tracing, não que a turma se importe tanto assim com Ray Tracing, mas no final de 2024 não tem como ignorar essa tecnologia, e eu vi até que aquele Indiana Jones está exigindo Ray Tracing para você conseguir rodar o jogo, então, cara, tem que ter, né? Principalmente se a Intel quer concorrer mesmo com NVIDIA e Radeon, tem que ter. E ela conta também com um recurso de geração de quadros com IA, assim como o DLSS da NVIDIA, né? E por enquanto a gente ainda não sabe o preço dessas placas aqui no Brasil, mas eu acredito que elas vão chegar aí na faixa dos R$2.000 a R$2.500. É um preço bom? Sim e não. Então hoje a gente encontra aí a 4060 nessa faixa de preço, e já adiantando, a B580 tem uma performance, uma performance superior a 4060 na maioria dos jogos. Então, por um lado, esse preço é bom sim, ainda mais trazendo 50% a mais de VRAM, então isso quer dizer que a placa, digamos, vai durar mais tempo, você vai conseguir jogar mais jogos do futuro com uma B580, se comparado aí com uma 4060. Mas ao mesmo tempo, a Intel está entrando agora nesse mercado de placas de vídeo, né? Essa é a segunda linha que eles soltam aí. E por mais que os testes provem que essa é uma boa placa com uma performance muito satisfatória, né? As pessoas acabam tendo a preferência por produtos que estão mais consolidados no mercado. Além disso, cara, essas aqui são as fabricantes das placas custom aí da série B da Intel, Acer, ASRock, Ganir, Maxan, Onyx e Sparkle. Bom, as marcas conhecidas aqui é Acer e ASRock. Talvez você que é mais ligado nesse mercado de hardware ainda conheça a Maxan, mas tipo, a gente não sabe muito bem ainda como que vai ser a garantia dessas marcas aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, pelo menos na época que eu trabalhava na Terabyte, marcas como Asus, MSI, Gigabyte, elas davam 3 anos de garantia. E bom, será que essas marcas chegando no Brasil, elas farão o mesmo? Eu cheguei a dar uma pesquisada na ASRock ali, que não é exclusividade a ASRock fabricar placa de vídeo, né? Só que eu dei uma pesquisada, não encontrei nada. O pouco que eu encontrei diz que ela entrega só 1 ano de garantia. Se você sabe aí de alguma outra garantia especial da ASRock, alguma coisa que tem que se cadastrar no site, porque as empresas têm muito disso, né? Por favor, comenta aí embaixo que eu não encontrei nada. E talvez você esteja pensando, né, por que nós não vemos, e provavelmente a gente nem vai ver marcas como MSI e Asus fabricando essas placas. E bom, isso só pode ser por conta da NVIDIA, né, que já foi exposta algumas vezes aí por ter contratos bem apelativos para as fabricantes das suas placas de vídeo.
E você, como um vendedor, um fabricante, né, de placas de vídeo, você não quer perder a NVIDIA do seu portfólio de jeito nenhum. É a marca que mais vende, é a marca que o público mais confia, inclusive. Então, os caras não vão querer quebrar um contrato com a NVIDIA só para fabricar as placas de vídeo da Intel que estão sendo lançadas agora, sabe? Os caras nem sabem como que vai ser o futuro aí da marca nesse segmento. Aí lembrando também que nos últimos meses o dólar deu uma subida bem gostosa aí, né? Então provavelmente os estoques de placas de vídeo atual, eles foram comprados com o dólar antigo. Então R$ 2.500 para uma B580 já é um cenário otimista. Na minha opinião, o preço dessas placas de vídeo para realmente chegarem concorrendo com a 4060 e 7.600 seria algo em torno ali dos R$ 1.800. Aí realmente seria bem matador para Radeon e para NVIDIA. Mas como eu falei, o dólar e o governo atual também não colaboram muito, e eu creio que os preços aí dos próximos meses, inclusive das novas levas de placas de vídeo, vão subir. Bom, vamos ao que interessa então, os testes em jogos, né? Como eu não tive acesso a essa placa, e na verdade mesmo se eu tivesse, o meu PC da Positivo aqui não seria uma boa bancada para testar isso. Enfim, eu chupinhei os testes aqui do Tom's Hardware, né? Que é um puta blog aí de hardware já antiguíssimo, e é muito bom. Eu vou deixar aí o link do review deles na descrição, e a bancada de testes aí que eles usaram tá na tela para vocês acompanharem. Começando na resolução mais usada atualmente, 1080p, e os caras colocaram tudo no Ultra. A B580, a RTX 4060 e a 7600 XT ficaram pau a pau. Todas elas tiveram uma média ali na casa dos 58 FPS. E se a gente comparar com o topo de linha da geração anterior da Intel, a Arc A770, que inclusive tinha 16 GB de VRAM, 4 a mais do que a B580, ainda assim a B580 entrega 20% a mais de performance. E a A770 foi lançada a $329, $80 a mais do que a B580. Então é um ponto muito positivo para essa nova geração da Intel. Aí lembrando que os caras aqui eles simplesmente colocaram tudo no Ultra e botaram para rodar. Então assim, não ache que só porque essas placas não tiveram 60 FPS de média que são placas ruins. Não, no mundo real, você entrando no jogo ali, configurando como você gosta de jogar, com certeza essas médias seriam muito maiores. E claro, também foram muitos jogos testados, né? 17 jogos testados. Vai ter jogo com 30 de média e vai ter jogo com 100 de média. Então entenda que esses gráficos aqui são um comparativo de performance, tá? E não de gameplay. Então se você aí tá com a cabeça de mas não vou ter essa placa porque não vai rodar meu Fortnite 478 FPS, né? Cara, você tá viajando, isso aqui é um comparativo de performance, tá? Bom, próxima resolução, 2560 por 1440 com tudo no Ultra, aí o famoso Quad HD. E cara, aqui realmente a B580 se destaca ainda mais, ficando acima de todas as placas testadas. Em relação a 4060 aí, que eu acredito que seja o alvo da Intel, ela entrega 10% a mais de performance. Então, um ponto positivíssimo aí para a Intel, muito bem. E por último, resolução 4K e gráficos tudo no Ultra. Por mais que essa resolução não seja o foco dessas placas, é importante mostrar esses testes para nós vermos aí a diferença bruta de performance entre elas, né? Então, quanto maior a resolução, quanto mais alta aí a qualidade gráfica e a resolução que você tá testando, mais diferença a placa de vídeo vai fazer e menos o processador. Então, por isso que mesmo com placas de entrada ou intermediária, é interessante você ter os testes em 4K sim. E bom, aqui a B580 supera em 45% a RX 4060. Com médias aí na casa de 25 FPS, eu, Lucas Fidelis, usaria tranquilamente essa placa de vídeo em uma TV 4K. Inclusive eu fazer isso com uma RX 5700 XT,
jogava Cyberpunk, Red Dead 2, então assim, eu tenho certeza que essa B580 teria fôlego o suficiente para rodar os jogos single player em 4K, inclusive com médias acima de 30 FPS, até na casa dos 60 aí, tranquilamente, dependendo como você configura o seu jogo. Se você quer chegar lá no PC, colocar tudo no outro e rodar, é claro que as médias vão ser bem diferentes. E cara, agora aqui é um assunto que a coisa ficou meio feia para a Nvidia e a AMD, e eu confesso que eu não esperava esse resultado. Os testes em Ray Tracing. Foram testados 23 jogos e em todos os cenários a B580 ficou acima das placas da Nvidia e a AMD com uma diferença maior ainda na resolução 4K, onde a surra foi de 50% a mais se comparado com a 4060 e 24% a mais se comparado com a 7600 XT. Ah, mas ninguém liga para Ray Tracing. Sim, cara, não liga, mas foda-se. Tipo, a gente tem que reconhecer o trabalho ótimo que a Intel aí fez em cima dessa tecnologia. E claro que esses resultados positivos nos testes da B580, em boa parte, são causados pelos 12 GB de VRAM. Então assim, Nvidia Radeon, já tá na hora dos caras se espertarem e abandonarem esses míseros 8 GB nas placas intermediárias, ou pelo menos abaixar o preço, né? Inclusive, eu achei que essa era uma questão já bem resolvida, desde as 3060 de 12 GB, mas pelo jeito os caras ainda não aprenderam, e provavelmente a gente nem vai ver essas placas atuais com mais VRAM. Eu acredito que eles vão deixar isso para a próxima geração, que é para sair no final desse ano. Não é algo impossível a gente ver uma 4060 com 12 GB. Se eu não me engano, teve uma 2060 que foi lançada depois também com mais memória, mas isso também pode ser algo que a minha cabeça está criando. Bom, até agora na prática a gente só teve bons resultados com essa placa, né? Então, como é que eu posso dizer que R$2.000 não é um bom preço para ela? Cara, calma lá que aos 49 do segundo tempo, o canal Hardware Canucks, que é um canal muito bom, também vou deixar o link na descrição, eles lançaram um vídeo mostrando um problema gravíssimo com essas placas, quando combinadas com hardware antigo, né? Isso se você considerar uma Z390 uma placa antiga. E nesses testes aí desse canal, em alguns jogos a B580 teve uma queda drástica de performance quando combinada com placas-mãe que não possuem a tecnologia Rebar, que sinceramente foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, e eu tive que pedir ajuda para o ChatGPT para entender melhor essa tecnologia. Resizable Bar é uma tecnologia que permite ao processador acessar toda a memória da GPU simultaneamente, em vez de apenas blocos limitados de 256 megas por vez, que é o padrão tradicional. Isso melhora o fluxo de dados entre CPU e GPU, reduzindo gargalos e aumentando o desempenho em certos jogos e aplicativos. E cara, as ARC B580, elas se beneficiam muito dessa tecnologia. Na verdade, eu acho que a palavra nem é se beneficiam, é mais elas dependem disso para rodar bem alguns jogos com essa performance excepcional que vocês viram aí. E o problema é que antes de 2020 ou 2021, as placas-mãe ainda não traziam isso embarcado, o que é péssimo para a B580, porque, como o cabo do vídeo aí mesmo falou, essas placas são excelentes opções para quem quer fazer um upgrade. Então, pensa no seguinte caso: você tem um PC aí com Ryzen 5 3600 ou um i5 9600K, junto com uma GTX 1660, ou até mesmo uma RTX 2060. E assim, no cenário ideal, uma B580 poderia ser o upgrade perfeito, né? Mas por conta desse problema aí do rebar, provavelmente a sua placa-mãe ainda não tem essa tecnologia embarcada. Então, se esse fosse o caso, para mim pelo menos, como é o meu caso, na verdade, essa placa nem entraria no meu radar. E bom, eu creio que isso pode ser corrigido, que essas placas podem parar de depender tanto disso assim,
para entregar uma performance excelente que a gente viu aí nos setups mais atuais. A maioria dos reviewers aí testaram, claro, com 9800X3D, que é o processador mais poderoso para jogos. Só que daí as placas-mães já estão com essa tecnologia Rebar, porque é um processador muito novo, né? Inclusive está sendo pouco falado por aí, é só a galera passando mão na cabeça dessa placa do cacete. E lembrando que isso não acontece em todos os jogos testados, mas quando acontece o estrago é realmente bem feio e pode levar a B580 a entregar resultados piores até mesmo que uma GTX 1660 Super. Então é uma parada aí bem chata para Intel. E se você quer montar um PC, mas tem medo de fazer cagada como esse animal aqui que comprou um Ryzen 9 com uma RTX 4060, me chama no WhatsApp que eu vou ajudar você a escolher direito as peças do seu PC. E claro, para ele não parecer um cara que pula o treino de perna, o link é o primeiro da descrição. E você, teria uma B580? O seu PC tá equipado aí com essa tecnologia Rebar? Comenta aqui embaixo que eu quero saber mais sobre a sua opinião. Beleza? Valeu, não esquece de deixar o like. Um beijo e falou!